Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, gente, estou gravando esse vídeo para vocês hoje, para contar um testemunho. E um dos livramentos que eu tive foi livramento de morte. Então, eu gostaria de contar para vocês um pouco dessa experiência. Foi uma vez que eu estava na cachoeira com minha mãe e eu escorreguei, sabe? Escorreguei e nisso eu, tipo, saí do corpo, sabe? E como se eu perdesse memória uns segundos naquele momento de susto. E quando eu vi, eu tava na beira do precipício, com os pés assim, e eu senti que duas pessoas me pegavam suavemente e me levavam lá pra cima, de novo. E minha mãe, só tava eu e minha mãe, e minha mãe ficou pasma, porque naquele momento ela falou que parecia que eu tava flutuando. Eu tava com os pés no chão, mas eu tava andando assim suavemente. E minha mãe não viu ninguém me levando. E eu vi dois homens enormes, de branco, e provavelmente eram dois anjos, né? Então eles me tiraram e com certeza eles colocaram meu pé ali naquele momento, porque eu perdi completamente a noção naquele momento que eu tava escorregando naquelas pedras escorregadias. A segunda vez que eu tive uma experiência dessa foi antes. Essa foi, eu tinha 15 anos e a outra que eu tive eu tinha 13. Eu saí de um sonho, olha pra você ver. Eu senti eu saindo, voltando pro meu corpo, e eu caía debaixo da cama, sabe? E tava escuro. Nessa época eu não era convertida, sabe? E eu tentava voltar pro meu corpo. E nisso minha mãe tava do meu lado. Quando eu voltei pro meu corpo, eu senti meu corpo todinho formigando, e eu voltei, parecia que eu tava sem ar. Eu voltei a respirar de novo, e meu corpo todo doendo. Meu pulmão doeu como se estivesse nascendo. Eu acredito que quando a criança nasce, ela sente essa dor. Na hora que ela respira, sabe? Eu respirei e senti aquela dor, assim. E minha mãe chorando do meu lado. Eu tava muito gelada. Minha mãe falou que eu já tava dura e gelada. E hoje em dia eu pergunto a ela, mãe, o que aconteceu aquele dia? E ela não lembra. E a outra vez, que foi a última agora, que foi um grande livramento de Deus também, foi na gestação do meu filho, do meu segundo filho, Miguel. O Miguel, 3 anos antes dele nascer, Deus já me mostrou ele, me falou o nome dele e falou que ele era escolhido de Deus. E nisso eu falei com Deus, falei, eu não vou parar de tomar meus anticoncepcionais, vou continuar tomando, porque eu realmente não tenho condições financeiras. E meu casamento não era estável. Eu tinha acabado, não tinha nem casado no civil nessa época. Eu fiquei juntada com meu marido durante 7 anos. Depois que a gente foi casar no civil, através de muito jejum, muita oração, da igreja que eu era da Assembleia de Deus. Depois, um mês, o pastor até chegou a falecer. Engravidei tomando remédio, porque ele era promessa. E durante a gravidez toda, eu sentia que a minha gravidez era frágil. E eu ia no posto, porque eu não tinha condições, não tenho condições financeiras de pagar um médico particular. E eu sentia que a qualquer momento ele ia nascer prematuro. Eu tinha essa sensação. E todo momento eu botava a mão de barriga, via se ele estava mexendo. Eu tinha essa preocupação excessiva, essa proteção excessiva com ele. Pois quando eu tive muito com minha filha ela muito, assim, eu sentia sempre que ela era mais forte do que ele, sabe? Espiritualmente falando. Mesmo assim, hoje em dia eu protejo e cuido dos dois da mesma forma. Não sei se porque eu era mais imatura na gestação dela, né? E na dele eu já era mais velha, né? Na dela eu tinha 19 e na dele eu tinha 29, né? São 10 anos de diferença um do outro. Então ela nasceu, eu tinha 20 e quando ele nasceu eu já estava fazendo, não, já tinha feito 30. Então assim, à noite eu mexia, às vezes ele estava dormindo dentro da barriga de madrugada, ele dormia a noite todinha, não mexia de madrugada. Aí eu acordava, futucava nele, aí ele acordava, botava música, sempre preocupada se ele estava bem, se ele estava vivo. E na gestação dele todinha, eu sentia como se estivesse aberto, sabe? No meu canal. E eu, no meu pré-natal que eu estava fazendo, os médicos não faziam toque, que eu tratava com um clínico geral. E eu falei assim, não, eu preciso fazer o toque, porque na gravidez da minha filha eu tinha o plano de saúde que meus ex-sogros pagavam. Então eu tinha o toque e tudo. A primeira gravidez é diferente, cada gravidez é diferente uma da outra. E aí eles fez o toque e comprovaram. Falou, você está com o colo do útero semiaberto. O que acontece? Quando você tem o segundo filho,
você já não tem o colo do útero, que são 2 camadas de proteção, né? Quando você é primeiro filho, tem 2 negocinhos, uma pele em cima e uma pele embaixo. Quando é o segundo filho, só tem a pele em cima. Então, o risco de ter aborto, de um nascimento prematuro é muito maior no segundo filho que no primeiro. Eu não sabia. E nisso tinha essa coisa. Então, aí o médico falou assim, olha, você vai ter que fazer repouso absoluto, depois que ele viu isso. Aí eu falei assim, bom, agora faz todo sentido, que quando eu ando, eu sinto como se estivesse abrindo, para ele sair, sabe, prematuramente. E nisso, quando foi chegando aproximadamente nas 36 semanas, aí eu comecei a sair daquele repouso absoluto. E nisso aconteceu, olha pra você ver, o que eu tinha feito? Acho que eu tinha varrido a casa e no outro dia, de manhã, 5 horas da manhã, eu levantei. E tem muito disso, a forma que você levanta da cama, você tem que levantar de lado. Se levantar de frente, é muito perigoso. E eu tinha essa mania de levantar de frente, porque na gravidez da minha filha eu não tive nada, eu fiz de tudo. Só não fiz muito esforço, mas arrumava casa, andava, tinha todas as atividades normais. E nesse dia, um dia antes, eu senti, na minha casa, eu vi uma nuvem negra sobre a minha casa, sabe? E eu tava angustiada, muito angustiada. E aí quando foi 5 horas da manhã, 5h30, minha filha levantava. Eu acordava para ajudá-la a dar café, porque eu acho que ela tinha 8 anos, 9 anos. E eu ajudava ela a tomar café, colocar o uniforme, né, separar tudo direitinho para ela, ver se ela estava tomando banho, ver se ela estava saindo, não era certo do escolar buscar ela. E nisso eu vi saindo uma água. E eu achei que era a bolsa que tinha rompido, só que não era a bolsa que tinha rompido. Tava com sangue. E nisso eu comecei a ligar pro SAMU e tal, para perguntar algum médico que tinha de plantão, porque realmente não tinha ninguém para me informar. Eu falei, olha, eu tô com um tipo de sangramento, tá? Eu tô aí começou a sair sangue, pingar sangue vermelho mesmo. E minha filhinha, tadinha, desesperada, indo pra escola, começou a limpar o sangue que tava pingando pela casa, porque o pai dela não podia ver sangue. E eu tava tendo hemorragia. E nisso eu sofri um deslocamento de placenta. Então, chegando no hospital, eles analisaram meu batimento cardíaco e fizeram um toque. Tava sangrando muito e logo eles me levaram para fazer cesárea de urgência. Nisso, meu esposo não estava lá nesse dia, ele estava em casa, mas ele não foi, porque ele não sei, nunca aguentou ver essas coisas, acho que ele ficou meio impressionado com o sangue. Minha irmã, como sempre, né, no primeiro parto ela estava comigo, no segundo também, e eles chamaram ela. Em questão de 10 minutos, minha irmã já estava lá, eu já tinha aplicado a anestesia na coluna, não senti nada. Ele falou pra mim baixar, eu abaixei, estava sentada, eles colocaram na minha coluna e não senti nada. E daquele momento eles já começaram a fazer os testes nos meus pés para ver se eu estava sentindo, pedindo para me mexer as pernas. E quando eu não consegui mexer, porque a anestesia estava funcionando, que é a anestesia da cintura para baixo, né? Enfim, aí já começaram a abrir as camadas, né, para fazer cesárea. Eu não vi, tá, gente? Eu sei porque eles falaram que eram 7 camadas. E eu realmente não queria fazer cesárea porque a barriga realmente não volta ao lugar. E realmente não volta, a gente fica com uma pancinha molenga mesmo. E isso só corrige com uma lipoaspiração. Por mais que a gente emagrece, faz exercício, os músculos cortados, eles têm uma dificuldade muito grande de enrijecer novamente e de voltar. Então, cada filho que você tem um deslocamento dos músculos 2 dedos para frente. Então, no segundo filho, terceiro, quarto, por isso que as mulheres ficam barrigudinhas depois que tem filho. E é só corrigido com uma cirurgia, realmente. Só exercício não funciona. Tem que fazer a lipoaspiração com um tipo de plástica para a barriga voltar. Infelizmente, eu andei estudando a respeito disso e é fato verídico, você tem que estudar para ver. A não ser que você tenha todos parto normal, que é mais fácil da barriga voltar. Mesmo assim, se você não tiver uma atividade física durante a gravidez e depois, é uma dificuldade muito grande de você voltar. Como eu tive que fazer repouso absoluto durante a gravidez, então meus músculos não voltaram muito. Por mais que todo mundo fala que eu tenho um corpo bonito e tal, eu não acho, né? Eu acho que eu teria que fazer
uma plástica, alguma coisa assim. Não sei, não é muita vaidade, mas se eu entrasse numa academia e botasse mais ou menos no lugar a barriga, tava bom. Eu tô contando pra vocês um testemunho onde eu quase morri, né, essas vezes aí, né, que eu tive uma experiência legal. E é isso. Eu queria estar falando mais, mas as interrupções hoje estão maravilhosamente lindas aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a sua vida e saiba que Deus é contigo. Eu queria resumir isso tudo em que Deus, ele é perfeito, Deus, ele nos protege, Deus, ele é lindo. Então, assim, a todo tempo eu senti o cuidado de Deus na mão dos médicos, eu senti o cuidado de Deus em tudo, sempre confiando em Deus, para que Deus usasse as mãos dos médicos para salvar o meu filho. Ele nasceu cansadinho, tadinho, mas ele ficou 5 dias internado, entubado, e no dia que ele colocou a boca no peito, ele saiu do hospital, teve alta. Aí ele começou a ter icterícia, mas logo eu dei muito banho de sol nele. Quando chegou em casa, ele teve o princípio de icterícia, né, que é aquele amarelamento na pele do bebê. E logo quando ele chegou em casa, eu comecei a tratar dele com os banhos de sol. Ele teve retorno no posto, né, que é pelo SUS, que era perto de casa. E eles falaram que ele estava bem, que ele estava mais amarelinho. E a gente ficou muito feliz, né. E foram 15 dias de repouso por causa da cesárea. Durante a cesárea eu tive alguns desmaios, né, tive umas tremedeiras, porque eu perdi muito sangue. Mas enfim, Deus é fiel a todo tempo e Ele estava lá comigo a todo tempo. Foi uma luta, foi porque a gente ama demais os filhos da gente, né? Mas eu senti a mão de Deus a todo tempo. E foi no mesmo hospital em Belo Horizonte onde teve uma infestação de formigas logo depois. E eu agradeço muito a Deus que foi depois, não durante, quando eu estava lá. Porque seria demais para mim. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não dá um fardo para ninguém que ninguém consegue carregar. E o cuidado dele está a todo tempo. Por mais que as pessoas põem inveja, mandam macumba, palavras contrárias, Deus, ele sempre está conosco e nos defende e nos protege. Amém? Saiba que Deus é sempre contigo. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de Deus tirar de você. Nem que Satanás tire, porque Deus, ele está no controle de tudo. E se ele tirar, é para o seu bem. Tá bom? Saiba sempre disso, que Deus, ele sempre quer o nosso bem, o nosso melhor. Então não tenha medo e confie sempre em Deus, porque Ele sempre sabe o nosso melhor e sabe aquilo que a gente precisa, tá bom? Então confie, seja fiel, confiante e um bom servo fiel, porque Deus, ele ama o seu servo fiel. Ele não importa se você é bonito, se você é feio, se você sabe pregar, se você não sabe falar, se você sabe fazer alguma coisa ou não, Deus, ele importa com a sua fidelidade e a sua obediência a Ele, a sua lealdade, o seu amor por Ele. Amém? Cumprindo os mandamentos que Ele fez para nós. Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.